Quem estava aqui semana passada? Quem procedeu diferente da semana passada para cá? Amém. Amém. Então vamos continuar um pouquinho hoje. E mais alguma coisa que a gente tem para ministrar. Vou pegar minha Bíblia que eu esqueci. Esse ministério trabalha em cima de princípios que compõem a igreja orgânica. O que é a igreja orgânica? As pessoas, como vocês conhecem, sabem muito bem o significado da palavra orgânico. Orgânico significa sem contaminação, sem aditivos, sem nenhuma dose extra daquilo que realmente é. Ali temos os princípios básicos da igreja orgânica: oração em línguas, meditação da palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra. Esses são os princípios básicos que sustentam o nosso ministério. São princípios praticados desde a criação da igreja, lá no princípio. Nós, quando começamos a entender mais o porquê dessas coisas separadas, qual a finalidade, por exemplo, qual a finalidade da oração em línguas? Por que nós oramos em línguas? É importante a gente saber disso. Não é só orar em línguas, mas o porquê. Para quê? Qual o efeito que essa oração causa em nós, né? Acredito que a maioria daqueles que já praticam sabe o efeito que a oração em línguas causa em nós, né? Por que nós acreditamos na palavra? Porque nós acreditamos que a palavra que nós meditamos, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Felipe, na quinta-feira, estava ministrando e disse que nós precisamos conhecer o coração de Deus. Quando você estava falando isso, eu lembrei de uma certa época do irmão Bernard. Irmão Bernard, alguns aqui conheceram. Amém. Ele já faleceu. Foi um apóstolo na terra que não tinha nenhuma diferença dos que viveram, os 12 que viveram com Jesus. Bernard era desse jeito. Uma certa época, Bernard estava ministrando lá no Cefete. Bernard estava ensinando sobre a Bíblia. Ele disse o seguinte, que Deus perguntou para ele: Bernard, o que é isso que você tem nas mãos? Aí ele respondeu: é a Bíblia, Senhor. Aí Deus tornou a perguntar para ele: Bernard, o que é isso que você tem nas mãos? Aí ele respondeu: é a tua palavra, Senhor. Foi mais espiritual, né? Aí ele percebeu que Deus perguntou de novo: Bernard, o que é isso que você tem nas mãos? Nessa hora, ele se calou. Porque ele entendeu que quando Deus faz uma pergunta, Ele não está querendo a sua resposta. Ele quer te ensinar alguma coisa. Porque Deus não precisa de aprender nada de você. Ele não precisa perguntar nada para você que ele precise saber. Então Deus falou para Bernard: Bernard, o que você tem nas mãos, é a descrição do meu coração. Aí eu lembrei disso quando o Felipe estava falando na quinta-feira, né? Ministrou, foi maravilhosa a pregação de Felipe. A descrição do meu coração
é isso que você tem nas mãos. Nós temos falado muito de aproximação, intimidade. Temos falado que não existe outras razões para nós continuarmos fazendo as coisas no dia a dia, as atividades diárias, se o principal não ocorrer, que é a aproximação em busca de intimidade. Porque é possível estar próximo sem ter intimidade. É muito possível você conviver anos com uma pessoa e não ter intimidade com aquela pessoa. É muito comum isso, inclusive. Muito comum. E isso tem acontecido, infelizmente, na igreja. Na semana passada, no domingo, eu ministrei aqui e falei um pouquinho sobre Jó. Jó era um homem que praticava as coisas que ele aprendia, que estava escrito, o que os seus antecessores ensinavam, e praticava tudo. Mas, por incrível que pareça, ele praticava sem conhecer Deus. Ele não tinha nenhuma intimidade com Deus. Nenhuma intimidade. Ele fazia coisas que agradavam a Deus. A ponto de próprio Deus falar: olha, viste meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, homem que tem o temor no coração. Então, Jó era um homem desse tipo. Lá no final da história, depois que passou toda aquela fase negra na vida de Jó, ele afirma que conhecia a Deus somente de ouvir falar, mas agora os olhos ouviam, agora meus olhos te veem. Quando eu comecei a atentar para isso, sabe o que eu descobri? Nós estamos querendo se aproximar de Deus e manter um relacionamento de intimidade com Ele. Eu acredito que esse é o desejo da maioria. De todos, né? Senão você não estaria aqui. Mas, quando eu comecei a entender isso, quando Jó disse: olha, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu entendi o seguinte, que lá atrás, quando Deus deu aquele testemunho maravilhoso de Jó, ele não conhecia Deus. Lá na frente, quando termina o livro, Jó afirma: agora meus olhos te veem. Sabe o que isso significa? Eu falei: eu vou mergulhar no livro de Jó. Por quê? Porque a resposta para ver Deus está na história. Está aqui dentro. Eu já li o livro de Jó umas 2 ou 3 vezes, mas eu nunca li fazendo essa pergunta. Porque Jó, no trajeto, ele relata, o livro dele relata tudo que ele passou durante um período que aquilo durou anos, não aconteceu da noite para o dia, durou anos. Mas no próprio livro, no finalzinho, ele diz: agora os meus olhos te veem. Então, se eu desejo ver a Deus, aqui tem uma chave. E eu vou em busca dessa chave. Porque isso é o que eu quero. Eu acredito que vocês querem também. Quando nós começamos a entender que nada temos, nada somos e nada podemos sem Ele, aí a gente começa a ter uma certa visão diferenciada das coisas. Porque
nós temos tentado buscar as coisas com a nossa própria força, com a nossa própria habilidade, né? Se você observar, hoje, isso eu estou vendo que tem muitos jovens hoje, mas a maioria dos jovens desejam concluir os estudos, fazer uma boa faculdade, dentro de um bom curso, para que esse curso possa possibilitar um bom emprego, para que ele possa ter uma qualidade de vida razoável na sociedade. É normal isso. O anormal é que ele coloca isso como primeiro lugar na sua vida. Alguns, né? Tem outros que não estão nem aí. O anormal não é estarmos no dia a dia buscando realizar os nossos projetos, nossos sonhos. Isso não está errado. O anormal é isso se tornar primeiro. Então, quando Jesus fala em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais você será acrescentado, ele estava dizendo, olha, quem faz sou eu. Se você me buscar, eu vou fazer. No Salmo 37, ele fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele, o salmista fala, e Ele satisfará o desejo do seu coração. O desejo mais íntimo do coração é Ele que vai satisfazer. A nossa habilidade é de tentar preencher os desejos do nosso coração, que a gente acha que sabe o que é, com o nosso dia a dia, nas nossas coisas, no trabalho, comprando carro, comprando casa, namorada, esposa, sexo. Essas coisas a gente acha que serão preenchidas, que essas coisas vão preencher o vazio que nós temos dentro de nós. Mas existe um espaço, e vocês sabem disso, porque se você olhar para dentro de si, você vai encontrar esse espaço vago. Tem um espaço dentro de nós que não vai ser preenchido por nada, senão pela presença de Deus. Esse espaço é reservado para Ele. Por que tem muitas pessoas que possuem tudo e se suicidam? Se vocês observarem, a maioria das pessoas que se suicidam são tudo pessoas de classe média alta. A coisa mais rara do mundo, você abrir o noticiário e perceber que uma pessoa que ganha salário mínimo se suicidou. Difícil. Eu, particularmente, nunca vi. Eu só vejo gente de boa classe social, gente que tem um poder aquisitivo bom. Essas pessoas se matam. Por quê? Porque essas pessoas passam a vida inteira buscando preencher o espaço que está dentro delas com roupas no shopping, sapato, roupa de grife, cabeleireiro toda semana, tentando agradar, comprando carro novo, viajando. Essas pessoas passam a vida e fazem qualquer negócio para encher aquele espaço. Mas um que poderia encher o espaço é ignorado. Não existe atenção. Em Provérbios, se não me engano, capítulo 8, o provérbio fala assim:
o que peca contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quando a gente escuta essas coisas, a gente percebe que há uma inversão muito grande daquilo pelo qual fomos criados. Nós temos assim, visões, valores que nos foi ensinado desde criança, que hoje precisa ser desconstruído. Essas construções que nós temos desde criança, aqueles valores que sempre consideramos como algo fundamental, nós percebemos que esses valores deveriam estar em 10º plano na nossa vida. E nós temos colocado muitas vezes como primeiro, como centro. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Olha bem o que o apóstolo fala. Vou ler. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui você percebe na leitura que o apóstolo diz, olha, depois de ter sofrido por um pouco, por que essa palavra? Sofrer por um pouco? Porque a nossa carne, ela só se rende se sofrer. A nossa carne não se rende quando ela está se regalando. Ela não procura Deus quando ela está regalada. Ela só se volta para Deus quando está sofrendo. É diferente com vocês? Dificilmente. Quando nós temos essa consciência contínua em nós, a gente até já fica mais vigilante. Mas na maioria das vezes nós procuramos Deus quando a coisa está pegando para o nosso lado. Quando a coisa está apertada para o nosso lado, aí a gente vai, porque a gente sabe que só tem um caminho. É Ele. Quando nós conversamos, e eu tenho meditado bastante sobre isso, intimidade, buscar intimidade, é porque eu comecei a compreender que é o caminho mais sábio. O caminho mais sábio. Semana passada eu li aqui o Salmo 84, versículo 10. Aliás, eu pedi para uma pessoa ler. Salmo 84, versículo 10 fala assim, ó, um dia na sua presença vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Olha, é uma questão de lógica.
Se um dia na presença de Deus vale mais de que 1000 dias em qualquer outro lugar, ele está dizendo, olha filho, um dia na minha presença é melhor para você do que 3 anos do seu trabalho, 8 horas por dia. Se você trabalhar de sol a sol durante 3 anos, que é mais ou menos o que representa 1000 dias, você vai ganhar menos do que se você tiver um dia na minha presença. Já pensou? Já pensou sobre isso? Por que é importante a gente meditar na palavra? Porque essas coisas começam a se revelar. Espera aí. Se eu me entregar na presença de Deus, quer dizer que vale mais do que o meu esforço de 3 anos de trabalho. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo nada diferente. É isso aí mesmo que ele está dizendo. Tempos atrás, eu estava meditando, né? Eu acho que já até compartilhei isso com vocês. E aí, eu estava numa angústia danada, passando por muita dificuldade. E aí recebi algumas palavras que me deram um certo fôlego para continuar adiante. Uma delas foi a palavra de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que o gado seja arrebatado do aprisco. Eu já compartilhei isso aqui. Todavia, eu me alegro no Senhor. Ou seja, eu me alegro no Senhor, ainda que eu esteja lá no problema. Não é depois que eu sair dele, não. E normalmente a gente só se alegra quando sai. Ai, que alívio! Né? A gente se alegra quando acaba o problema. Mas no meio do problema, não. Mas o profeta está dizendo, ainda que eu esteja lá no fundo, no buraco, eu me alegro lá. Porque o que eu vejo está acima. Porque ele me faz andar em lugares altos. Né? Então essa foi uma das palavras que eu recebi no momento que estava assim, passando por muita dificuldade. A outra foi o próprio Espírito Santo que me fez uma pergunta. E eu agi quase igual o Bernardo. Me perguntou quantos anos, aliás, quanto tempo foi preciso para a vida de José mudar completamente. Aí eu logo, eu conheci a história, escrevi um livro sobre a história e botei aqui várias coisas lá, eu logo respondi 13 anos. 13 anos. José foi vendido com 17, com 30 anos ele assumiu o trono, o governo do Egito, 13 anos, né? Aí ele falou, não. A vida de José mudou o tempo que ele gastou para fazer uma barba. Cortar o cabelo, talvez tomar um banho, não sei nem se ele tomou banho. Mas o tempo que ele gastou para fazer uma barba. Ele deixou de ser presidiário e se tornou governador. Então, hoje eu fiz a barba. Eu gastei menos de 10 minutos para fazer minha barba. Talvez José tenha gastado mais, porque você estava preso, né? Então devia estar. O que isso significa? Isso significa que a dificuldade que estamos passando, quando é Deus que está cuidando, pode mudar qualquer circunstância em menos de 10 minutos. Qualquer circunstância. Olha, imagina, escravo, governador. Será que a mudança foi radical? Foi uma mudança radical, não foi? Por quê? O que José fez? Nada. Quem é que deu para ele a habilidade de interpretações? Foi ele que era inteligente? Não. Ou seja, tudo que ele teve foi dado a ele.
Ele não conquistou nada, José não conquistou nada. Ele apenas se portou como servo obediente. E teve um benefício por isso. Aí, né? Quando eu estava escrevendo esse livro aqui, Embaixador, eu meditei em muitos assuntos. Que ficava sempre lacunas, sem respostas. E eu consegui entender muita coisa. E eu tentei explicar isso através do escrito. Eu creio que muitos de vocês leram o livro. Então eu percebi que nós, como embaixadores da terra, nós precisamos ter valores do nosso reino, que não é esse. Jesus falou isso para Pilatos: o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, legiões estariam aqui para me proteger. O meu reino não é daqui. Então você é rei? Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Mas, a partir do momento, quando Jesus partiu da terra e nos designou como embaixadores do reino do céu aqui, que é o que todos nós somos, embaixadores de Cristo na terra. Então, se nós somos embaixadores de Cristo na terra, os nossos valores são os valores da nossa pátria. A pátria que pertencemos. Onde é essa pátria? O reino de Deus. O reino de Deus tem a Constituição. Do mesmo jeito que tem a Constituição brasileira, o reino de Deus também tem uma Constituição. Uma Constituição. Um testamento antigo e testamento primeiro, antigo e novo. Então, o que acontece conosco? Nós queremos os benefícios do reino de Deus, mas insistimos em continuar vivendo fora do reino de Deus. Fora do reino de Deus. A embaixada, nós somos do reino de Deus. O reino de Deus tem uma embaixada na terra. O que é a embaixada? A embaixada é o local onde o embaixador mora no país que ele está representando a pátria dele. Todos entendem isso, não entendem? A embaixada é o ambiente que o embaixador está. O embaixador, na embaixada, ele tem toda a segurança do país que ele pertence. Toda a segurança, toda a garantia de que nada acontece com ele. Por quê? Porque aonde está a embaixada não pertence ao país que ele mora, pertence ao país que ele é de origem. Então, por que muitos embaixadores quebram a cara? Porque muitos saem da embaixada, que é debaixo da sombra do Altíssimo, e vai dar uma voltinha em muitos lugares e perde a imunidade. Quando você sai da embaixada e vai dar uma voltinha no mundo, aí você perde a imunidade. É como se você tivesse uma redoma, você está vivendo debaixo da sombra do Onipotente. Aí, aquela sombra tem um certo limite ao seu redor. Aí você resolve sair daquela sombra. Quando você sai daquela sombra, você se torna exposto. Você fica exposto, vulnerável aos ataques. O que Pedro falou aqui? O diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele está o tempo todo ao nosso derredor, observando aquele pequeno segundo que
que você saiu debaixo da embaixada. Que você saiu da embaixada e foi dar uma volta. Aquele pequeno segundo. Semana passada eu disse assim: quem é que consegue respirar 3 vezes por semana? Terça, quinta e domingo. Se você tivesse que respirar terça, quinta e domingo, você conseguiria? Não? Tem muitas pessoas que estão buscando Deus terça, quinta e domingo. Essa reunião que nós temos aqui 2 vezes por semana, nesse espaço, não é reunião para buscar Deus. Você não veio aqui buscar Deus. Você veio aqui ter comunhão com as pessoas que também estão no mesmo caminho que você. Agora, você quer ver o que João fala? 1 João. Eu acho que a coisa está tomando outro rumo. 1 João. Capítulo 1, versículo 3. Olha bem o que João fala. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A proposta de estarmos juntos 2, 3 vezes por semana é para que tenhamos comunhão. Agora, sabe quando é que essa comunhão vai acontecer? Se você estiver tendo comunhão lá, em todos os momentos onde você tem vivido. Porque a palavra fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Eu não tenho a mínima possibilidade de ter comunhão com Robson, se Robson não tiver comunhão com o Pai e com o Filho. Não tem. Nós podemos até estar juntos e próximos, mas comunhão. A proposta da nossa reunião 2 vezes por semana aqui é para que nós tenhamos comunhão entre nós. Mas para que haja comunhão entre nós, é preciso primeiro que haja nossa com Ele. Entende isso? Porque se a comunhão com Ele não estiver existindo, entre nós não vai haver.